tarde, é um grande prazer estar com vocês aqui agora. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. O tema que eu vou falar hoje é um dos mais prazerosos que tem. Realmente, mas sabe, é um prazer tão grande. E eu vou explicar para vocês. Outro dia eu estava na casa de um amigo meu e ele estava inaugurando a casa. Então se faz tipo um open house, assim, que vem as pessoas. Ele tinha trazido uns sanduíches de metro, tal. E aí de repente ele chega para mim e fala: Clemão, fala umas palavras aí de Torá, uma coisa assim para animar o pessoal. E tinha bastante gente. E o pessoal tava todo mundo falando, e falando aqui, falando alto, outro falando aqui. E eu chamei: olha pessoal, vocês querem escutar? E ninguém deu bola, ninguém deu nada, sabe? Nada. Não, ninguém deu bola. Quando de repente para o meu amigo eu falei: eu vou usar a técnica máxima. Eu tenho uma arma que às vezes eu uso, mas é uma bomba atômica, e quando eu uso ela não tem jeito. Ele falou: olha, se vai ser alguma coisa, você vai gritar, você vai... Não, nada, mas você vai ver que todo mundo vai parar de falar na hora. Ele falou: pode usar. Eu falei: tá bom. Aí eu chego para ele e eu falo: você não imagina, depois disto ela falou. Eu só falei assim: ela falou, mas o silêncio do lado foi total. Todo mundo queria saber o que ela falou. E aí estava todo mundo escutando. E aí eu falei: ela falou que ela gostaria de escutar que eu falasse umas palavras, e comecei a falar com ela. Estava assim, E o assunto que eu quero passar para vocês hoje é justamente esse. O assunto que eu vou passar para vocês hoje, ele se chama em hebraico Lashon Hara. Lashon Hara, que quer dizer más língua. Lashon do hebraico, Lashon quer dizer língua, Hara quer dizer ruim. Más línguas, falar mal. Por que eu vou falar hoje sobre isso? Porque agora, cada semana, a gente lê uma porção de Perashá no Shabat. Shabat agora, nós vamos começar 3 porções da semana, durante 3 Shabat, só vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar o primeiro, que vai chegar Miriam, que é a irmã de Moshe Rabbeinu, que vai falar mal do irmão. Ela vai ficar com lepra. E aí todo o Am Israel vai esperar ela curar para poder sair de novo. Logo depois disso vai ter os espiões. Moshe vai mandar 12 homens para vistoriar a terra, e eles vão voltar e vão falar mal. E depois disso vai ter um outro evento, que vai ter o primo de Moshe, que chama Korah, que vai falar novamente mal de Moshe Rabbeinu, e ele vai juntar 250 pessoas que vão se rebelar contra Moshe. Todos eles são assuntos de Lashon Hara. E eu vou começar a explicar para vocês umas coisas interessantes em relação a isso daqui. Alguém aqui de vocês, uma de vocês, pode falar que nunca foi atingida pelo Lashon Hara? Hein? Sinceramente eu não sei. Traduzindo seria fofoca. Seria fofoca, seria falar mal, ser objeto. Uma coisa que é interessante falar mal. Eu, na verdade, vou explicar o que é Lashon Hara, que a gente não sabe direito o que é. E vou explicar a importância e como a gente pode se defender em relação a isso daqui, para vocês entenderem bem. Eu vou falar talvez sobre a pintura, para vocês entenderem o que é uma pintura. Vamos também saber o que é a mentira. Vamos entender o lado bom da mentira que tem. Então, Lashon Hara é falar das pessoas. E eu vou agora falar, eu abri um parênteses, é falar bem ou mal. Não precisa ser só coisas ruins. Mesmo falar bem é ruim? Vou explicar bem por quê. Por quê? Tá bom. Tem que tomar muito cuidado quando fala bem. Porque geralmente quando você fala bem, sempre tem num grupo de pessoas, é verdade, mas
tem sempre um mais. Mais en français. Mas, e isso acaba gerando que, apesar que falaram bem, sim, você pode gerar que outras pessoas venham a falar mal. O que eu quero explicar para vocês, primeiro, aonde que é a raiz? A raiz de falar mal dos outros ou falar dos outros. Essa raiz, por incrível que pareça, ela é ótima. A raiz do Lashon Hará é uma das melhores coisas que tem. Estranho, né? Por que será? Sabe por quê? Porque Deus colocou na gente uma capacidade que é a curiosidade. Você tem que ser curioso. Para quê? Para você poder aprender e se elevar e você se transformar e você ser outra pessoa. Isto que é o objetivo do homem aqui na vida. Ele tem que ter curiosidade, senão ele não faz nada. Então, o shoresh, a raiz, é muito boa, tá certo? E vou começar já falando para vocês uma frase de efeito, que é para vocês entenderem qual é a função do homem nesse mundo. Olha só, vou dar a função do homem nesse mundo. O homem vem aqui nesse mundo com dois olhos. Um para ver os seus próprios defeitos e melhorar, e o outro para ver a qualidade dos outros e realmente realçá-lo. Infelizmente, passamos a vida fazendo exatamente o contrário. Um dos nossos olhos só fala do bem que eu sou e da outra pessoa o que ela é. O objetivo do homem nesse mundo é fazer o tikkun. Tikkun quer dizer o conserto dessa característica. A gente tem que começar a aprender a ver o bem dos outros e a gente se autocriticar para crescer. Eu repito a frase para vocês saberem bem. O homem vem aqui nesse mundo com dois olhos. Um, para ver os seus defeitos se melhorar, e o outro, para poder aprovar e apreciar a qualidade dos outros. E, infelizmente, fazemos o contrário. A gente só vê o bem da gente e só vê os defeitos dos outros. Regra número 1. Isso daqui vai dar para a gente saber também qual que é o objetivo, às vezes, da pessoa dela falar Lashon Hará. Tem duas maneiras. Eu sou coach, especial em dar ânimo para as pessoas e para eles terem autoestima, tá? Autoestima é uma das coisas muito importantes que tem. Tem duas maneiras de uma pessoa se elevar. Uma das maneiras é ele, com esforço, dentro dele mesmo, se esforçar e se elevar. E a outra maneira que ele tem de se elevar é abaixando os outros. Abaixando os outros não é uma maneira da gente se elevar. A pessoa tem uma sensação instantânea e momentânea que está por cima, mas na verdade vai estar se afundando. Uma das coisas que a gente tem que falar, o que é? Tem três pessoas que estão envolvidas no Lashon Hará. Três pessoas. Tem aquele que fala, de quem ele falou, tem aquele que escuta e tem de quem se está falando, tá certo? Eu estou falando com fulano, estamos falando sobre fulano, tá claro? Qual que é dessas três pessoas a pessoa mais culpada em divulgar e propagar o Lashon Hará? O que você acha? Olha só o que está falando. Um minutinho, eu não te dei a palavra. Eu não te dei ainda a palavra, dona Jamila. Olha aqui, ela está falando outra opinião que é que escuta. Que mais? Também. Que fala? Você, Camille. Que fala. Temos três que fala, uma que escuta. A senhora não se pronunciou. Que escuta. Você? Que escuta. Nós temos finalmente aqui 3-3. Gostado que ninguém falou daquele que a gente fala. Muito bom. Menos tem culpa.
E se ele fez umas Cair coisas... na boca, que cair na boca. E sim, mas se ele faz... Vou te falar um negócio. Isso é tua opinião. Sim. Porque as pessoas que falam Lashon Hara acham que ele é o culpado. Todas que falam Lashon Hara, nunca elas se colocam que elas seriam culpadas. Nunca! E ela falando, ela nunca vai culpar a pessoa que está escutando. Todo mundo culparia, talvez, essa pessoa. Olha só o que ela fez. Ela fez, ela fez. Mas vocês reagiram de uma maneira fantástica. Uma falou aquela que fala, e outra falou aquela que escuta. Mas eu quero explicar para vocês, é verdade, as duas têm um grande grupo. Salut Daisy, comment vas-tu? Ça va? Bem-vinda. Obrigada. Daisy, estamos falando sobre o Lashon Hara e você está chegando num momento já emocionante aqui, você sabe. Olhem, escutem bem. A pessoa que fala, ela está falando, ela achou, a pessoa que fala geralmente, ela acha que ela tem o direito de falar. Ela acha inclusive que está contribuindo para o bem-estar da sociedade falar mal. Ele está assim. A pessoa que fez de quem estão falando, ela muitas vezes, e eu quero falar para vocês, muitas vezes essa pessoa não tem culpa. Ela não tem culpa porque ela vai fazendo as coisas e de repente começam a falar dela disso, daquilo, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é verdade. Eu vou contar uma coisa para vocês já. Mas aquela que escuta, se a pessoa que vier falar e essa pessoa que escuta não escutar, ela vai falar, ela não vai poder falar. Ela não vai poder propagar o Lashon Hara. É uma coisa incrível. Quer dizer, aquela que escuta é a peça fundamental para que se propague Lashon Hara. Se você não escutar, não se propagou. A pessoa que vai falar sozinha, se ela falar sozinha no chuveiro, que fale. Agora, ela falar para uma pessoa e vai se transmitir para 2, 3, 4, 5, 7, 8 pessoas, é uma coisa incrível. Coisa incrível. Tem uma história num restaurante em Nova York. Bom restaurante, incrível. O homem e a mulher estão saindo do restaurante e tem umas pessoas do lado, comeram, restaurante conhecido, bom, e de repente ela fala para o marido, eu estou me sentindo mal. Opa, e sabe o que? Eu acho que vamos tentar ir o mais rápido para casa. E aí tem uma pessoa que está escutando e justamente ela estava marcando com outras pessoas para virem nesse restaurante. Imediatamente ele liga para as pessoas e escuta, parece que a comida não está boa aqui, é melhor a gente ir para outro restaurante. História verídica, estou falando sério. Melhor não aqui. E aí, de repente, essas pessoas que tinham as outras começaram a propagar que lá a comida às vezes não é tão fresquinha, que teve a prova, que teve uma pessoa que eu conhecia, inclusive, que passou mal. E aí, pouco a pouco, a clientela desse restaurante foi diminuindo e realmente tiveram que fechar as portas. Verídico. Vocês imaginam o que é? E as pessoas não sabem o que estão falando. Uma coisa um pouco delicada para a gente saber. Eu quero explicar para vocês antes a raiz de todo o mal. Qual é o dia mais triste que existe no calendário judaico? Alguém sabe? Que dia? Ela falou aqui um dia que se chama-se Tisha B'Av. Tisha B'Av quer dizer o dia 9 de Av. É um dia de luto, em que nesse dia foram destruídos 2 dos nossos Beit HaMikdash, 2 templos. Os 2 templos que foram construídos, que a gente tinha, foram destruídos nesse dia. Incrível? E não só isso. O dia que durante a Inquisição tiraram da Espanha todos os judeus foi nesse dia também de Tisha B'Av. Pra vocês terem uma ideia, várias coisas que aconteceram nesse dia são graves e são tristes para Am Israel. Pois saibam vocês que o primeiro deles, o primeiro dos templos, foi destruído por 3 pecados capitais, que eram o assassinato, a idolatria e pecados relacionados com relacionamentos sexuais proibidos. Foi destruído, depois de 70 anos é reconstruído. Vamos ter o segundo templo,
E esse segundo templo, que até agora não foi reconstruído, ele foi destruído por uma razão incrível, que se chama Lashon Hara. O fato que as pessoas não falavam, cada um falava mal do outro. Escutem bem, eu falei que o primeiro foi destruído por assassinato, por idolatria e por pecados capitais relativos ao sexo. Depois de 70 anos foi reconstruído. O segundo templo, que foi destruído por Lashon Hara, até hoje não foi reconstruído. Daqui nós aprendemos que Lashon Hara então é mais grave. E eu explico bem para vocês uma concepção interessantíssima. No primeiro templo, esses 3 pecados são coisas que a gente normalmente são os únicos pecados que a gente teria que entregar a vida e não transgredir. Se te falam, se ajoelha aqui e faz a idolatria, você não pode fazer isso. Cada caso é um caso, eu não vou entrar nos detalhes, mas estou falando a vocês. Outra coisa, se falarem, mata essa pessoa, ou eu te mato, você não pode matar a pessoa, tá certo? E terceira pessoa, se chegarem, a gente falar, olha, você vai agora ter um relacionamento com essa mulher que é proibida para você, é proibida de verdade pela Torá, opa, ele não pode se deixar, ele não pode transgredir e tem que se deixar. Então, nós vemos que Lashon Hara, que não tem proibição, na realidade tão grave na Torá, é mais grave que esses 3. Lashon Hara é grave e eu explico para vocês agora o porquê. E esse é o ponto máximo que nós estamos chegando aqui. A origem desse dia 9 de Av foi quando, daqui a 2 semanas nós vamos ler na Torá, Moshe Rabbeinu ia entrar em Eretz Israel e aí resolvem mandar 12 espiões para ver como está a terra. Vão os espiões, vão ver a terra, Shelach Lecha, chama a Perashá, e voltam, e 10 dos espiões falam mal da terra, falam Lashon Hara da terra. E o povo, e agora escutem bem, o povo começou a reclamar e começou a chorar. Inclusive os outros 2 que iam falar bem, que era Yehoshua e Caleb ben Yefuneh, quando eles foram começar a falar, quase que a multidão acaba com eles, não deixaram eles falar o bem da terra, e eles reclamaram e eles choraram. Nesse momento Hashem falou assim: vocês estão reclamando sem razão? Eu vou dar razões para vocês reclamarem. E neste dia vai acontecer as piores coisas com razões. Um templo destruído, o segundo templo destruído. Você vai ter as coisas ruins que acontecem com o povo Yehudi. É incrível. Qual foi a razão, então, que as coisas aconteceram? A Lashon Hara. Mas a Lashon Hara, nós vemos aqui uma coisa que tem uma raiz ainda mais importante. Qual que foi a razão que Hashem criou o problema de destruir os próprios templos? Foi que o povo reclamou. Reclamar é um problema. Reclamar sobre qualquer coisa é um problema. Aprender a não reclamar é uma arte, é um nível. É uma das coisas mais nobres do ser humano, a pessoa que não reclama. E quando eu falo reclamar, é reclamar de qualquer coisa. Reclamar do tempo, do trânsito e dela mesma. Também dela vocês não podem reclamar. Sabe quem é dela ou não? Você não sabe? Não pode reclamar dela. A senhora sabe você sabe de quem eu estou falando? De si mesmo? Não. De ninguém. Não, você não pode reclamar nem da Shikse. E a Shikse, não a Shikse, não sei o que. Não pode. Essa não pode. Vocês têm que... Mas a gente Para vocês saberem bem, aprender a ter uma vida em que você não reclama é uma grande arte. E Hashem falou: olha, vocês estão reclamando, vocês vão ter razão para reclamar. E toda essa geração, que eram 600 mil homens, todos eles vão ser punidos e não vão entrar em Eretz Israel. Eles vão ficar 40 anos no deserto, que é o mesmo número de dias
que eles ficaram andando na terra de Israel. Andaram durante 40 dias, 40 anos no deserto, e todos vão morrer. Mas será que isso então tem um conserto? Eles falaram, reclamaram de uma maneira gratuita, falaram Lashon Hará de uma maneira gratuita. Qual que é a solução? Só tem uma solução real. Eu preciso já falar para vocês qual que é a solução do mundo em geral hoje. Eu vou repetir bem, para qualquer situação que você esteja. A única solução que existe para combater o que aconteceu, não só você não reclamar, de uma maneira gratuita, você começar a agradecer. Agradecer de uma maneira gratuita tudo que te acontece. Tudo. É fantástico. Por que eu tenho que falar que sim, tenho que agradecer? Porque as pessoas às vezes ficam nervosas, né? Às vezes ficam. Por que uma pessoa fica nervosa? A pessoa fica nervosa porque as coisas não acontecem como ela quer. Tá certo? Deus escreve certo por linhas tortas. Sim, mas nós devemos aprender a tentar ler as linhas tortas. É difícil entender, então É claro. agradece. Porque Agradece. Muito bem, saibam vocês que se você aprende a agradecer, Hashem não tem outra solução do que te dar as coisas boas. Por quê? Ele te coloca em todas as situações. Quando você não está em situações que você gosta, você fica nervoso. E você ficou nervoso com quem? Você ficou com o dono da situação. Quem te colocou nessa situação? Então você fica nervoso com ele. Ficar nervoso com ele é um pouco difícil. E quando você agradece, mesmo se a situação você hoje não entende que é boa, você está agradecendo quem? O dono da situação. E saibam vocês que a arte, e essa frase eu quero que vocês notem ela. A arte do homem nesse mundo é transformar os problemas em desafios e oportunidades. O vosso linguajar agora tem que mudar. Ce n'est plus j'ai des problèmes. Não pode mais falar eu estou com problemas. Você tem que transformar os problemas em desafios e oportunidades. É genial. Genial. Para quem puder, é genial. É só. Dona Bela, eu vou explicar um negócio. É verdade. É treinar. Para quem puder, mas que nem está falando a Deise aqui. A senhora tem carta de motorista? Tenta ter. Carta de motorista? Sabe guiar? Não. Não tá, mas suponha que tem. Mas com guia. Se você tem uma carta de motorista, para você chegar a aprender, você tem que aprender. Você tem que ter um tempo, depois você fica um ano. Nós temos que aprender a transformar problemas em desafios e oportunidades. A própria palavra já traz outro alento. Já chega e te fala assim: uau, é um desafio. Um desafio está aqui para quê? Para eu vencer ele. A oportunidade é para você aproveitar ela. Então, em vez de falar que você está com um problema, fala: eu estou com algumas oportunidades aqui, bem duras, mas são boas, hein? Tem que saber pensar dessa maneira. Tem que saber pensar dessa maneira. Se eu pudesse dar um presente para vocês, esse é o melhor presente que eu dou para vocês. Melhor. Você saber aproveitar e agradecer. Eu vou contar uma coisa pessoal minha. Vocês... Problemas, Transformar os problemas em desafios e oportunidades. Você muda o seu linguajar. Você passa a falar de uma maneira diferente. Isso entra na tua cabeça. Isso entra na tua cabeça. Você é movida através das palavras que você fala. Estou falando sério. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Vou dar um exemplo meu, tá?
Eu me lembro, eu tinha 15 anos. Eu estava numa escola que chama Lycée Pasteur. É uma escola de francês e tal. E é uma escola um pouco de elite, assim, não sei o que e tal. E eu estava lá, eu me lembro com os meus amigos, e a onda na época, o que estava na moda na época, mas plena moda, importada de Paris, era você estar deprê. Estava na onda, você estar deprê. Então você perguntava, como é que está a Sylvie? Ai, ela tá mal. E aí a gente chegava para a Sylvie, como é que você está? Ai, vocês não sabem, todo mundo dava atenção. E eu, 15 anos, na época eu era uma pessoa de esquerda, eu queria mudar o mundo. E aí, falei, eu não tenho direito de agir assim. E eu falei, sabe o que? Eu não vou entrar nessa. Eu falei, eu não vou entrar nessa. Falei, não vou entrar nessa de jeito nenhum. E comecei a apreciar as coisas que aconteciam. Então eu chegava com meus amigos e a gente estava na frente de um pôr do sol e eu chegava para as pessoas, olha que pôr do sol bonito. Na verdade eu não achava, sinceramente. Não estava na moda não. Quê? Não estava na moda não. Não, você vê, ainda não estava na moda. Mas rapidamente eu fiquei, espera um pouco, Daisy. Aí eu cheguei e falei, olha que pôr do sol. E eles, e aí, falei, mas vocês não estão sentindo? E eu não sentia. Eu não sentia que era bonito. Até que eu me lembro que um dia eu falei, olha o pôr do sol. E eu me senti que por dentro eu estava vibrando, que era bonito mesmo. E que eu estava recebendo um presente nesse momento. Porque o teu sol que raiou. Muito bem. Saibam vocês que de estar fora da moda, hoje eu sou o cara que está mais na moda, um cara que está contente e feliz. Não existe você também. O que é isso daqui? Eu quero explicar. A gente não nasce agradecendo. A gente tem que exercitar. Você tem que exercitar. E como que se exercita? É o tempo todo se conscientizando. Uau! Opa! O que aconteceu agora? Uau! Tem que estar alegre. Tinha um rabino que ele, na realidade, as pessoas iam falar com ele e falavam que iam casar. Ele pegava e dava uma gargalhada incrível. Ele chamava Rav Kaduri. Ele dava uma gargalhada e as pessoas depois chegavam e falavam, o senhor não sabe, rabino, tem essa doença e a situação está muito grave. Sabe como ele reagia? Sim. Com a mesma gargalhada. No nível dele, ele já sabia que tudo que acontece é para o bem. No nível dele. Eu dou uma explicação do que é coisas, tudo bem? O que quer dizer que as coisas são para o bem e você às vezes não entende? Uma pessoa quer ir para o Rio de Janeiro, tá bom? Decidiu, pega o carro, vai de carro, pega a Dutra e no meio tem lá uma flecha lá, Fernão Dias, ele não sabe o que é isso e pega Fernão Dias e vai para está indo a caminho de Belo Horizonte. Mas ele tem certeza que está indo para o Rio. De repente o pneu fura. Pneu fura, é coisa boa? Não é uma coisa boa, nunca vai. Mas ele parou e está lá e ele não sabe direito mexer. Quando vem alguém vai ajudar ele. Escuta, deixa eu te ajudar, o que aconteceu? O pneu furou e tal. Para onde o senhor está indo? Eu estou indo para o Rio de Janeiro. Como Rio de Janeiro? Você está enganado. Aqui é o caminho a Belo Horizonte. Daqui a uma hora e meia, 2 horas, você está em Belo Horizonte. O senhor tem que fazer meia volta e pegar o caminho, pegar a Dutra que vai para o Rio. A pergunta agora é, através do pneu que furou, ele vai se recolocar na rota certa. O pneu furou, foi coisa boa ou foi coisa ruim? Boa. Foi boa! Todas vocês concordaram que é coisa boa. Saibam vocês que tudo que acontece para a gente é bom. Às vezes pode demorar uma vida toda para a gente entender. Agora sim. Entendeu isso? Agora sim. Claro que é. A gente tem que saber isso daqui. Rabi Akiva, um dia ele estava viajando, e ele estava, Rabi Akiva, um grande Rabi Akiva, tem 24 mil alunos. Ele chega numa cidade, cloc, ele bate, ele quer entrar na cidade e não deixam ele entrar. Então ele é obrigado de ir na floresta. Apesar que ele tem que ir na floresta, ele falou tudo é para o bem. Ele chega na floresta e ele estava viajando com 3 coisas. Estava com um burro, com o galo e com uma vela.
o burro para se carregar, para se locomover, o galo para ele acordar e a vela para ele poder estudar de noite. E aí ele está na floresta, quando de repente, não mais que de repente, vem da floresta um tigre e come o burro dele. Ele que não deixaram ele ficar na cidade, ele falou, tudo é pro bem, e comeram o burro dele. Mas ele achou estranho. Logo depois vem uma raposa e come o cocoricó dele e o galo dele. Que incrível. E ele falou, tudo é pro bem. E aí ele falou, bom, vou estudar. Ele começa a estudar, é de noite, não tem lua, não tem nada, e ele está com a vela quando de repente um vento inesperado chega e apaga a vela. Ele, não deixaram ele ficar na cidade, mataram um burro, mataram um galo e apagaram a vela, e ele falou, tudo é pro bem, e ele resolveu dormir. 2 horas depois, no meio da madrugada, ele acorda com um barulho incrível, vindo da cidade. Uma turma de ladrões estão saqueando a cidade e estão batendo nas pessoas, roubando elas e fazendo as piores coisas que pode ter. Neste momento, Rabi Akiva entendeu, se eu tivesse ficado na cidade, eu teria tido o mesmo sofrimento que os outros. Se meu burro estava vivo, ele teria feito barulho e eles teriam me visto na floresta. Se meu galo, ele teria falado um cocoricó aí, todo mundo ia escutar. E a vela, se ela tivesse acesa, todo mundo poderia ver que tinha uma luz e iam ver o que é. Tudo é para o bem. Rabi Akiva, ele teve um mérito, que as coisas que a gente acha ruim acontecessem, e 2 horas depois ele teve a explicação. Mas não é assim. Às vezes pode levar muito tempo. O mais importante é você na tua cabeça colocar isso. Eu dou um passo à frente e eu vou explicar para vocês as formas que existem de Lashon Hara. Você sabe que, por exemplo, Lashon Hara, a pessoa fala que é falar, certo? Mas falar mal das pessoas não é só através da fala. Se, por exemplo, você chega para uma pessoa e pergunta, como é que ela é fulana? E você fizer, por exemplo, só assim, olha só um gesto, só levantou as 2 narinas. A senhora viu qual que é o gesto que eu fiz ou não? Por isso eu sei que estou falando. Se chega uma pessoa e fala assim, como é que é fulana? E você faz, só isso daqui já é Lashon Hara. Você com um gesto, e entre os sefaradis, tem uma coisa até pior. Eu estou aqui com a minha mão direita e a minha mão esquerda. Então pergunta, como que é essa pessoa? Quase, sabe como é que é? Porque assim é direto, é assim, tá? Você já viu? Entendam vocês que você sim tem que tomar cuidado, mesmo com gestos. Agora, como que eu posso me defender do Lashon Hara, para que não se propague? Desculpa, se a pessoa é muito mal, a pessoa me pergunta, o que eu falo? Então, eu vou lhe explicar bem. Não conheço o suficiente. Não, antes de ver se a senhora conhece. Se a senhora conhece e sabe que é mal, eu estou dando aula já para a senhora. A senhora tem certeza que essa pessoa fez algo de ruim? A senhora viu essa pessoa fazendo alguma coisa de ruim? Não. Não! Não! E vai acusar a pessoa de ter feito alguma coisa? Não entendeu. Então vou falar de novo. Estão falando mal de uma pessoa e a senhora sabe que ela é muito mal, né? É isso que você falou, né? Não. O que você falou então? Fala de novo. Mas eu continuo só. Nesse caso aqui, que a gente supôs que era isso, a pessoa, sem saber, ela pode começar a se intrometer e falar que não. As pessoas acabam falando, mesmo sem conhecer. Primeiro ponto, você não pode falar mal, mas primeira coisa que você tem que perguntar à pessoa, você escutou pessoalmente? Se você não escutou pessoalmente, você não pode propagar, para começar. Mas eu escutei de pessoas que conhecem. Você não pode propagar, é outra coisa, tá certo? Outra coisa que eu ia perguntar, se a pessoa fala assim, não, mas essa pessoa, ela fez isso e isso. Só pode falar assim, fala, se fosse teu filho, você falaria assim dessa pessoa? Opa, a pessoa começa a entender, opa, eu falaria isso do meu filho? Mesmo se ele fez coisa errada, eu falaria isso do meu filho? A pessoa vai pensar 2 vezes. E terceira coisa, sabe o que é? Essa pessoa fez uma coisa realmente errada. Você conseguiria jurar que essa pessoa fez essas coisas ruins? E jurar pode ter um comprometimento grande.
Se você não jurar, você não pode falar. Que direito você tem de interferir julgar uma pessoa? Melhor não falar. Melhor não falar. Frase de efeito para anotar. Frase de efeito para anotar. Você falou uma coisa muito boa, Frida, muito boa. Melhor não falar. O homem leva 4 a 5 anos para aprender a falar e toda uma vida para aprender a se calar. É uma coisa que tem que ser levada em conta. E eu vou dar uma regra geral para vocês agora do que pode e do que não pode ser falado. Tá claro? Porque muitas vezes aqui, a pessoa é ruim, a pessoa não é ruim, eu posso falar, eu posso não falar. As pessoas não sabem, eu vou dar uma regra. Eu levei, sinceramente, me acredita em mim, 20 anos para estabelecer essa regra. E eu confirmei ela através de rabinos que falam exatamente essa coisa aqui. A palavra mentira, em hebraico, como é que a gente fala mentira em hebraico? Sheker. A palavra mentira em hebraico é sheker. Né, Jamila? Sheker. Sheker é mentira. São as mesmas, sabe que sheker são 3 letras próximas no alfabeto. É um shin, um kuf e um resh. São 3 letras bem próximas. E cada uma tem uma perna diferente. O kuf, ele vai para baixo. O resh, ele tem uma perninha sozinha, fininha. E o shin, apesar de ter 3 coroas, ele se sustenta só sobre uma coisa bem fraca. Daqui nós aprendemos que a mentira tem perna curta. É daqui, é da Torá, para vocês saberem. Mas o que eu quero transmitir para vocês é o ponto básico. Sheker, que é mentira, são as mesmas letras que Kesher. Kesher em hebraico quer dizer link. Quer dizer link, conexão. Você estar bem com uma pessoa, você tem Kesher com essa pessoa, você tem relações com essa pessoa. Saibam vocês que a função do homem nesse mundo é trazer Kesher, trazer união neste mundo. Está clara essa informação? E aí vem a regra que eu vou passar para vocês. Regra genial que pode ser usado a qualquer momento do dia e da noite, inclusive às vezes no sonho e dormindo. Escutem bem. Qual a coisa mais importante para o homem? Trazer Kesher, certo? Link. Qualquer coisa que for falada e trouxer Kesher, trouxer link, trouxer conexão, qualquer coisa que for falada e que trouxer Kesher, link, pode ser falado, mesmo se for mentira. Uau! Será que eu posso mentir? Sim. De onde que eu aprendo isso daqui? É do Arão. Quase, muito bem. O Arão, ele usava a técnica para reconciliar 2 pessoas. Ele chegava para um e falava: fulano de tal, ele gosta muito de você, ele está arrependido, ele está brigado com você. E não era verdade. Ele ia para o outro: você não imagina, e aqui eles faziam as pazes. Pois saiba você que sim, você pode não falar toda a verdade para o bem. Tem outro caso ainda mais forte. Quando os anjos chegam para Abraham Avinu, ele já está com 100 anos, 99 mais preciso, os anjos chegam e falam: daqui 1 ano, tua mulher, que era estéril, você vai ter um filho. E nesse momento, Sara, que era a mulher de Abraão, ela riu. Ela falou: eu não tenho mais as coisas das mulheres e meu marido é idoso. E Hashem foi exigir explicação para Abraham. Sabe como é que ele falou? Falou: por que tua mulher riu? Por que tua mulher riu? E ela falou que ela é idosa. O que ela tinha falado? Que ele é idoso. E Hashem transformou as palavras.
Se Hashem transformou as palavras para que duas pessoas estejam em paz com link, é óbvio que a gente pode estabelecer essa regra. Tudo que eu falar, se trouxer kesher, pode ser falado, mesmo se for mentira. E agora o segundo ponto. São duas regras. Tudo que eu falar, se não trouxer kesher, se não trouxer conexão entre as pessoas, tudo que eu falar não pode ser falado se não trouxer kesher, mesmo se for verdade. Uau! Ah, não, eu quero falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, só a verdade. Não pode! Você tem que saber, traz kesher ou não traz kesher? Se traz kesher, pode falar, tanto mentira ou verdade. Se não traz kesher, não pode falar, mesmo se for verdade. Eu dou um exemplo simples para vocês. Você tem uma amiga que de repente ela está com uma doença, e a gente sabe que essa doença é terminal, é grave. E ela te fala, sabe o que? Eu estou com essa doença. Você não pode falar assim, você não imagina, ninguém escapou disso, como que você está com isso? É verdade, mas você não pode falar. Ou você quer falar alguma coisa contra o marido ou qualquer coisa, e você não tem certeza, mas você acha que é verdade, te afirmaram que é verdade, você não pode falar. Se não trouxer queixa, não traz nenhum resultado. Por quê? Eu explico com 2 pontos importantes. A função do homem, Deus criou o mundo, quando Ele criou o homem, Ele criou um ser falante, para que essa boca, ela tenha a capacidade de juntar as pessoas. Se eu uso esse instrumento tão nobre para afastar as pessoas, eu estou fazendo exatamente o contrário da finalidade da boca. É gravíssimo. A gente veio para fazer o bem, não? Sim, essa é a nossa função aqui nesse mundo. A tua função é fazer kesher, fazer com que você esteja bem, tanto com o Criador e tanto com o teu próximo. Essa é a nossa função aqui, não é outra. Se você à noite você vai falar, eu estava bem, eu me espiritualizei, opa, estou bem. Eu fiz alguma coisa boa para outras pessoas, opa, estou bem. E saibam vocês que transmitir informações é fazer o bem. Essa aula que eu estou dando para vocês, ela tem que ser propagada, você tem que falar isso para a tua amiga. Você tem que falar. E eu vou dar agora 2 benefícios fantásticos de a gente não falar da Shonara. Nossos pais sabiam disso. Sabiam. Sem saber do queixa. Sim. Por exemplo, ver que eu estou um pouco chateada com meu marido. Aí não, mas ele tem razão, ele fez isso, Muito bem. isso. Sim, mas como? É verdade que eles sabiam e eles me passaram agora a mensagem para eu te transmitir. Dona Frida, teus pais já sabiam disso. Começa a usar também você. Para os filhos também. Mas não esqueça. Eu vou falar agora 2 grandes vantagens de você não falar Lashon Hará. Uma das razões que a pessoa fala Lashon Hará é que ela não está bem com ela mesma. Se a pessoa tivesse ganho agora uns 110, vai correr agora, eu acho que são 120 milhões na loteria. Se você ganhar 120 milhões na loteria, eu não sei se você vai se preocupar em falar, olha esse fulano e tal. Você não quer nem saber, você vai estar... Então, se você está bem, você não fala Lashon Hará. Segundo ponto, para você estar bem, você tem que aprender uma coisa fantástica. Julgar todas as pessoas, lekaf zehut, se fala em hebraico, para o bem. Mesmo se você viu a coisa mais incrível, você tem que julgar para o bem. Uma das vantagens de você julgar para o bem é que lá em cima vão te julgar para o bem. Porque tem um conceito fantástico que se chama Midah Keneged Midah. Conforme você se comporta, de cima se comportam com você. Você pensou bem do outro, mesmo se você fez as piores coisas, você vai ser julgado para o bem. E tem um segundo ponto agora fantástico. Da mesma maneira, escutem bem, que eu falei que como você se comportam com você, Midah Keneged Midah se chama.
que quer dizer mais ou menos isso? Da maneira que se comporta com você? Quer dizer que se você faz uma coisa, opa, vão fazer essa coisa com você. Vai ter um dia que chama-se Rosh Hashanah. Rosh Hashanah todo mundo é julgado. É julgado se nós vamos ter mais um ano de vida ou não. O que acontece nesse julgamento? É um julgamento individual, em que tem o teu anjo acusador, o Yetzer Hará, que ele vai vir e vai falar: fulana fez isso, e mais aquilo lá, e mais outra coisa. Uau! Nesse momento esse anjo acusador está fazendo o quê? Está falando mal da pessoa, está falando Lashon Hará, está falando Lashon Hará da pessoa. Se a própria pessoa não fala Lashon Hará, quando o anjo acusador vai começar a falar, vai falar: e ela fez? Escuta, ela fala Lashon Hará? Não, então você não tem o direito de falar. Quer dizer, você pode ter feito as piores coisas que existem. Se você não fala Lashon Hará, o processo nem vai ser aberto. Sabe, às vezes as pessoas têm problemas na jurídica, na corte, e o grande negócio, sabe, o que eles mais pagam é: faz sumir esse dossiê, faz sumir essa... Aqui, não é que faz sumir, você nem abre! Se você aprende a não falar, você nem abre. É uma coisa que é importante em relação a isso. É um bom investimento, né? É o melhor que tem. Sinceramente, é o melhor que tem, para vocês entenderem bem de como é que funciona as coisas assim. Tinha um rei fantástico. E ele tinha um pequeno defeito. E esse rei, ele era vesgo de um olho, ele só enxergava de um olho. E fora isso daqui, ele não tinha um braço. Mas é um rei muito bom. Ele estava inaugurando um novo palácio e ele contratou um pintor para pintá-lo, fazer uma pintura bem grande na sala mais importante dele mesmo. E aí o pintor foi lá e falou: eu não vou pintar o rei, ele sendo meio cego e tudo mais. E ele pintou o rei 100% com a visão, com todos os membros, era uma pintura linda. Quando o rei viu isso, ele não gostou. Por que ele não gostou? Ele falou: não é a realidade, todo mundo vai rir de mim. Então, está muito feio isso. Aí ele falou: olha, eu não vou aceitar teu trabalho, mandou ele embora. Aí chamou outro pintor, e o outro pintor viu que o outro foi mandado embora. Ele fez o rei como ele era. Realmente apareceu com o olho, e realmente ele estava sem braço, e estava um pouco esquisito para um grande rei. Apesar que era verdade. Ele achou: mas isso eu não gostei muito. Até que ele chamou o terceiro pintor. E aí o terceiro pintor falou: eu preciso de 3 meses. E aí abre-se as cortinas e é mostrado a obra. E o pintor, o que ele fez? Uau! Ele pegou e tinha uma floresta. Tinha uma floresta e tinha um bicho assim que estava, um veado que estava andando. E o rei está em cima do cavalo. O rei está em cima do cavalo e ele está deitado caçando o animal, e ele está com o olho fechado porque ele tem que mirar com a arma. E fora isso daqui, a arma está apoiada no ombro, que não tinha braço, e no outro, aqui ele pega e ele consegue ver a outra mão. Ou seja, ele conseguiu desenhar o rei como ele era, sem desmerecê-lo, fazer com que seja uma coisa realmente bonita e real. É isso que nós temos que fazer na nossa vida com as outras pessoas. Todas as outras pessoas têm um valor muito grande. Não vale a pena a gente abaixar elas. Se vocês hoje se comprometerem a serem soldadas do bem e começar a interromper essa cadeia, essa corrente de Lashon Hará, vamos ganhar uma coisa fantástica e todas vocês vão sair super ganhadores e vencedores. Foi ótimo. Hélio Horn, que todo mundo acho que gosta, ele fala que fazer o bem faz bem. Isso mesmo. Ele falou uma cultura, né? Fazer o bem faz bem. Falar bem é melhor ainda. E você não reclamar é a melhor coisa de todas. Saibam vocês, melhor, aprendam a não reclamar. Foi ótimo ter falado com vocês, tudo de bom. Obrigada. Posso falar uma coisa? Pode falar, dona Deise, pode falar. Hoje eu falei bastante, vou falar mais essa. Eu estava fora
E as suas aulas me fizeram muita falta. Uau! O que é isso, Não Nani? só as suas aulas, o fato de não estar perto da nossa sinagoga, as nossas coisas, eu me senti muito vazia, muito perdida. Eu que sou normalmente muito acelerada e coisa, murchei. Uau, olha só. Murchei. Sim. Muito bom. Eu estou falando uma coisa, quer dizer, é muito bonito ver museus e ver coisas, mas não é isso. Isso falta pra gente, é verdade. Isso, a minha alma estava reclamando. As Eu- suas palavras. Eu vou contar uma coisa para vocês, vou contar uma coisa particular nossa, posso? Ok. Eu vou contar uma coisa para vocês. Como que você tem que aproveitar cada momento para poder deixar a pessoa mais contente ou trazer coisas inesperadas, agradáveis. Eu fui dar uma... Deixa eu desligar aqui, que isso não precisa.